Boa noite. Quem já está aí? O Instagram já está notificando para entrar. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Olá, Ana, Juliette, Paloma. Tudo bem? Vamos aí aguardar o pessoal entrar. A Lucila mandar o convite para mim. Oi, Gi, tudo bom? Fran. Bastante gente conhecida. Como vocês estão? Preparados para ouvir sobre coluna? Uma história bem interessante. Já lá entra aí. Cafezinho para acordar, porque ainda tem mais coisa para fazer depois. Só esperar ela entrar. Oi, Bruno, pessoal. Vocês estão coluna sofrendo muito nessa quarentena? Já tá de boa? Já voltaram ao normal? Como vocês estão? Quem quiser deixar mensagem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Se o meu som estiver bom, só manda um joinha aí pra mim, pra eu saber que tá bem. Essa parte é ruim aqui de ficar falando sozinha. Obrigada, Rúbia. Então, gente, decidi fazer essa live, né? Oi, Kátia, com essa super amiga minha, que é especialista em coluna, pra gente bater um papo, falar o que que... Oi, amiga, manda aí a solicitação pra mim, por favor. Aê! Prontinho, ela entra. Vou arrumar essa luz aqui. Bom, pessoal, então ela já tá entrando, já tá conectando. Olá! Aê, tudo bem, amiga? Tudo ótimo, morrendo de saudade. Segunda-feira a gente mata Ai, essa nem me saudade. fala. Gente, tô com muita saudade, amiga. Tudo bem? Na correria Tudo aí e também, você? um tempinho pra mim. Ah, você também, né? Um tempinho pra mim, menina do céu. Fala, essa vida tá uma beleza online, né? Exato. Gente, antes, até mais 2 minutinhos aí pro pessoal entrar. Eu conheci a Lucila, vai fazer 10 anos, amiga. Foi em 10 outubro anos. de 2010. Eu nunca vou esquecer, porque eu ia viajar para o México de férias e eu simplesmente travei a coluna. Quase que eu não fui viajar. Né? Aí a Paulinha falou: não, vai, conheço uma moça, fisioterapeuta, assim, trabalha assim, 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 vai lá que ela vai te ajudar. Bom, graças a Lucila, em uma sessão, porque era tipo véspera da viagem, eu consegui viajar, né? Então, desde lá, né, amiga, nossos laços só Né? cada vez mais fortes, muitas emoções Nossa, muitas emoções nesses 10 anos. e uma irmã que eu ganhei para minha vida, graças a Né? Deus. Então, Ai, acho que minha já irmã deu de aí ouro. 5 minutinhos. Amiga, se apresenta, seu nome, o que você Bom, faz, vamos fique à lá, sou vontade. Lucila, gente, prazer. Sou fisioterapeuta, sou especialista em coluna. Bom, por que eu escolhi essa profissão, né? Se a gente for pensar em coluna, nossa, eu tô velha, né? Vai fazer 15 anos já que eu me formei. Então, nesse tempo, não existia falar sobre coluna, terapia manual era uma coisa que, nossa, estava começando, né? E desde que eu era nova, quando estava na oitava série, eu lembro que eu vi uma reportagem no Fantástico de uma fisioterapeuta trabalhando com pessoal em reabilitação. Falei, gente, é isso que eu quero fazer, né? Gostei. Então, entrei na faculdade, aí você fica meio perdido porque são muitas áreas, você fala, nossa, gente, é um leque de opções. E quando eu tinha 19 anos, eu estava já indo para o segundo ano de faculdade, eu tive um acidente no balé. Então, eu estava muito cansada, a gente treinava muitas horas por dia. Gente, esse raspado é minha gatinha, tá? Deixa eu deixar ela entrar, senão ela vai ficar raspando na porta. Entra. Pronto. Gatinha que é tipo uma leoa. Uma leoa, porque senão ela não vai me deixar. Então, e aí,
eu estava muito cansada, a gente treinava muitas horas, o bailarino foi me levantar, era um ensaio de PADD, que é quando o homem dança com a mulher. Eu sou bailarina, faço balé desde que eu tenho 3 anos de idade, tá, gente? Essa era a minha vida, né? Vivia o dia inteiro, eu estava no balé. E, bom, enfim, acabei caindo da mão do bailarino, caí sentada na época. E, não quebrou o cóccix, então tá tudo bem. Mas depois disso comecei a ter muita dor na perna. Muita dor, muita dor. Eu dançava, ensaiava que nem uma doida, doía, começou a doer até o pé. Fui no médico, fui acho que uns 500 ortopedistas na época e ninguém fazia exame na perna, não tinha nada na perna. Chegaram a falar que era psicológico, sabe? Na época, é muita coisa, é balé, é faculdade. E aí eu tava levantando da carteira e eu travei. E uma professora minha virou para mim e falou: "Você tem hérnia?" Eu falei: "Olha, se você souber o que eu tenho e não for psicológico, eu te dou um beijo na boca." Eu lembro que eu falei nisso pra ela até hoje, né? E ela me mandou para um especialista em coluna, fez exame. Era uma hérnia já muito grave, não tive que fazer. Eu tive que operar. Peraí, amiga, peraí. Peraí que não tá dando para te ouvir. Tá me ouvindo? Agora sim, agora voltou. Tá. Então, e aí era uma hérnia muito grave, não tinha o que fazer, estava comprimindo quase 80% da medula. Eu já sentia choque, dor na perna o dia inteiro, eu não conseguia dormir. E tive que operar de emergência. E depois que eu operei, o médico falou que eu nunca mais ia dançar. Porque ele teve que fixar a última vértebra no sacro. Então, pra gente que faz balé, não sei se tem alguém assistindo que é do ramo, você perde totalmente a extensão da coluna. Então, tem alguns passos que você nunca mais vai conseguir fazer, enfim. Né? Ele falou, vai fazer academia, vai fazer outra coisa. Balé, tipo, sinto muito, né? Não dá mais. Só que era o que eu amava fazer. E depois de um ano, eu tomei coragem e falei, vou voltar devagarzinho, né? Isso foi para fazer uma barrinha, um pliezinho com criança de 8 anos. E nesse meio tempo de reabilitação, eu fiz com uma professora minha. E essa minha professora que me apresentou essa área de coluna. E ela me ofereceu estágio, me ofereceu bolsa, um monte de coisa para continuar, para não parar a faculdade. A época era aquela pindaíba financeira enorme, né? Enfim. Então, eu ganhava dinheiro com o balé. Então, foi um choque para mim não poder mais fazer isso. Meu irmão ajudou uma época com a minha faculdade e assim foi indo, né? Para eu não precisar parar. E eu comecei a trabalhar com ela, fazer clínica com ela, né? Eu comecei a amar essa parte de coluna, então nada é por acaso. E ela começou a me orientar pelos caminhos, né? Então fui entender o que era terapia manual e falei, putz, é esse caminho que eu quero trilhar. E depois de um ano, eu criei coragem e fui. Falei, vou fazer balé. Pliezinho, na época eu conheci a Silvia, uma professora, morria de medo, né? Falava, não, pelo amor de Deus, faz plié, se você sentir que dói, você para. Né? Era todo aquele cuidado, assim, não faz cambrê, que é a extensão da coluna, né? Calma, não sei o quê. Então, aí depois ela teve nenê, teve que sair depois de acho que um ano e pouco. E aí entrou Paulinha, não sei se ela está assistindo, deve estar. E a professora até hoje eu amo de paixão, que ela virou e falou, tá na sua cabeça a sua limitação. E ela me paulava, vai que dá, vai que dá, vai que dá. E eu comecei, vai que dá, vai mais um pouquinho, um pouquinho. E aí eu ficava frustrada, tentava, conseguir. E aí eu conheci a Tatá, né, amiga? E aí a Sim, gente Selma. começa a ver a interação das áreas. Eu fui me especializando cada vez mais em coluna, fazendo cursos, fiz cursos fora, tenho toda uma extensão de formação em terapia manual, né? Então a gente sempre está nessa parte. E é uma coisa que eu brigo muito na minha área. Se tem amigo meu fisioterapeuta ouvindo, eles vão me xingar. Mas fisioterapeuta não nasceu para fortalecer. É para isso que existe educação física. Você, fisioterapeuta, não queira fortalecer seu paciente. Você não vai chegar onde o paciente pode, você não vai fazer ele deslanchar, sabe? Então, só que na educação física tem muita pessoa que pode pegar o paciente e dar mal. Gente, é a interação das áreas, né, Tatá? Quando a gente se conheceu, eu ia falando onde pode ir, o que dá para fazer, o que pode, o que não pode. A gente ia se conversando, ela ia me treinando, aí ela começou a, né, Tatá, querer estudar mais, entender mais, e aí começou a jornada toda louca, né, de estudo, mobilidade, vambora. E a interação das áreas hoje, se vocês verem no meu Instagram fotos de eu dançando,
assim, eu esqueço que eu tenho uma prótese na minha coluna, né? Mas tudo isso porque a interação das áreas. Se não fosse a Tatá, com todo o conhecimento dela, tudo que a gente foi evoluindo juntas esses 10 anos, né? Talvez eu não estaria aqui fazendo tudo que eu faço hoje. E a gente, eu costumo falar, o cérebro é a única parte do corpo que não cansa de aprender. Então, a gente sempre tem que estar nutrindo de conhecimento. Amiga, eu acho E que foi vale a isso. pena você explicar só rapidinho para o pessoal o que, que é terapia manual, por exemplo. Porque às Vamos vezes a lá. pessoa não tem, porque tem aquela coisa do fisioterapeuta que faz o choquinho, que faz um exercíciozinho. Ah, Então, então, a sua especialização é diferente. Né? Então, explica, é faz um diferente. resuminho aí do que é uma terapia manual, Bom, a para terapia quem não conhece. manual, vamos falar de uma forma bem leiga, tá, gente? O corpo é como se fosse uma massinha. Então, você vai moldando e você vai ajustando as disfunções manualmente. Então, você consegue fazer muita coisa com terapia manual. E aí eu até brinco e falo, não é massaginha. Quem faz massaginha é massoterapeuta. E não é massagem, é coisa boa. Tem um, né, o Fernandinho, que ele é sensacional, nosso amigo. Tá aí, assistindo a gente. Tá aí, né, Fernandinho? Eu falo assim, gente, vocês querem fazer liberação muscular? Vai no Fernandinho. Terapia manual é outra coisa. Então, a gente alinha as estruturas ósseas, a gente alinha estruturas que estão em desequilíbrio, tudo manualmente. Inclusive até a nível de pele, a parte da microfisioterapia, que a pele guarda memória, guarda disfunções de traumas, eventos, enfim. Então, tudo isso é a parte. A fisioterapia do choquinho quentinho é uma coisa que não existe mais, devia ser abolido, porque não serve para nada. Né? Eu Só costumo causa, só brincar assim, trata o sintoma, né? só trata o É ali no curto sintoma. prazo. Exato, você tem que ir na causa do problema, o que que causou aquela disfunção. Pode ser um erro postural, pode ser uma falta de força específica, e aí que vem a interação das áreas. Então, vamos lá, passa para Thaís. Eu brinco assim, né, Exatamente. Tatá? Aí, nesse meio tempo, gente, eu comecei a gente começou a fazer permuta, a Lu tratava a minha coluna, porque 10 anos atrás, né, eu ainda só fazia musculação, vivia travada da coluna, e não fazia nada de mobilidade e tal, e a Lu queria, né, melhorar, que ela falou que ela queria muito voltar a dançar, né, com todo o potencial que ela tinha. Então, a gente foi trocando muitas figurinhas nesse meio tempo, e ela foi conhecendo o meu trabalho, foi confiando no meu trabalho, e ela falou assim uma coisa que é muito importante eu falar aqui. Muitos fisioterapeutas bons, o fisioterapeuta quando ele é bom, ele não tem medo do educador físico, né, amiga? Porque ele sabe que cada Exato, um está no seu quadrado. E outra, exato. é muito difícil. O que acontece? Às vezes o fisioterapeuta faz um bom trabalho, vai para a mão de um Uhum. professor, de um personal trainer, e o cara vai lá e caga tudo. Né? Caga Então ela tudo. começou a ver, ó, tá, confio em você, a gente começou a trocar muitas figurinhas e ela começou a passar os pacientes dela para mim, porque chega uma hora que a terapia manual, né? Porque o fisioterapeuta ele tem que dar alta pro paciente, né, amiga? Não tem que ficar a vida inteira. Ele reabilita Não, pelo ali, amor de Deus. ajusta e quem vai dar o treinamento é o educador físico. Então ela começou a me Exato. passar os pacientes dela para eu treinar. Um deles é aqui, o Rafa, que está aqui. E a gente começou a fazer esse trabalho. E como eles eram pacientes dela, tinha sempre uma troca. Daí eu falava que eram pacientes um pouquinho complicados, né? Tipo um que ela me passou assim Quase logo no começo, nada. que estava de andador a primeira vez que eu peguei ele. Aí eu falava, ó, me fala o que eu não posso fazer. Né? Porque a gente vai alinhando. Ó, nesse momento, ele não pode fazer rotação da coluna, tem que ser isométrico. Dentro das informações que ela me dá, eu montava o programa para ir, né, progredindo. Hoje em dia, esses Sim. alunos já treinam super bem, né? Hoje em dia. Então, quando a gente fala assim de interação das áreas, é isso, você ter um contato com a pessoa, porque isso a gente está falando de casos mais graves, cirúrgicos, né? De Uhum. pessoas com hérnia que passaram por cirurgias, e esse trabalho é alinhado, né? Tanto que quando Exato. eu comecei a estudar meu, falei, a gente pode ajudar mais pessoas com isso e criou o Spine Move. Ela me ajudou muito no conteúdo, a toda a sabedoria, o conhecimento que eu tenho, e tal. E aí, você voltou a dançar, amiga? Ah, imagina, entra lá no meu Insta e dá uma olhadinha. Voltou a dançar, voltou a competir, né? Vou até E repetir. eu queria E saber era muito assim, ó. interessante. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, e é muito interessante essa parte que eu costumo falar. Você pode não confiar no personal às vezes, né?
Porque às vezes falta informação. Mas você pode chegar... Eu tenho muito paciente, muitas vezes, que não quer trocar de personal. Então, o que que eu faço? Tem toda a paciência. Você liga para a pessoa, interage, explica o que pode e o que não pode, orienta curso. Olha, acho que já tem um monte de personal, às vezes, que já fez curso com a Tatá. Fala, faz curso com essa menina para você entender como lida com um paciente assim. Porque o médico fala, repouso. Gente, repouso, você piora. Já está provado na ciência, tem muito artigo científico que fala sobre isso. A dor, ela é causada pela falta de movimento, pela falta de mobilidade. Isso é provado na ciência. Então, tem muitos estudos, tem uns estudos gigantes que falam que você tem problema na coluna no exame, mas muitas dessas pessoas são assintomáticas. Você pode ter hérnia, um monte de coisa, mas isso não justifica você ter dor. Então, foi provado a dor é falta de movimento, falta de mobilidade. E aí tem aqueles alunos, né, amiga, que acham que é besteira treinar mobilidade. Não é besteira, previne lesão e cuida de dor crônica. Dor crônica é falta de mobilidade. Então, eu falo, cada um na sua área. Eu falo, o fisioterapeuta querer fortalecer é igual o personal que quer passar dieta. Entendeu? É igual o nutricionista que quer passar exame de hormônio. Assim, a gente não pode invadir as áreas, entende? Cada um na sua área. Nutrólogo é uma coisa, nutricionista é outro, educador físico é outro, fisioterapeuta é outro, massagista é outro. E todo Se mundo todo mundo trabalha junto, conversa, né? E todo mundo só tem a ganhar, e, porque um vai indicando o e, outro, né? É... e, Oi, Igor. Um beijo para você também. Faz tempo que eu não te vejo. Então, a interação das áreas é a parte mais importante. Todo mundo sai ganhando, né? E, exato. amigo, o que você mais encontra no seu consultório? Quais são as maiores queixas lá no seu consultório? Sempre lombar e cervical, né? Por quê? Nossa coluna não foi feita para ficar sentada. Ainda mais nessa quarentena, né? A pessoa fica sentada 15 horas por dia. Então, é os maiores problemas. Notebook. Com a chegada dos notebooks, a coluna desandou. Então, todo mundo com dor, todo mundo travado, muito tempo olhando para baixo, muita falta de mobilidade. Então, às vezes, você fica 15 horas sentado numa cadeira com a perna, por exemplo, dobrada. Gente, isso vai gerando aderências articulares, né, em quadril, né? Você fica sentado com a lombar flexionada, sabe aquela coisa do sentar jogadinho na cadeira para trás? Então, isso começa a gerar vários problemas de mobilidade para a lombar. Isso vai gerar dor. O Então, problema tem que fazer um não é você treino. ficar sentado, é você ficar 15 horas sentado todo dia, né, amiga? Esse é o Exato. problema. O problema não é você olhar o celular, é você ficar o tempo inteiro com a cabeça assim para baixo, olhando o celular. E quando você fala para seus pacientes que ele tem. A maioria que chega para fazer, que com as reclamações, eles são ativos ou eles não são ativos fisicamente? Olha, é bem meio a meio. Então, você fala, então vou justificar que quem é menos ativo tem mais dor. Não. Porque às vezes quem é ativo, na hora que vai fazer alguma atividade física, faz tudo errado. Aí lá vai eu com o pessoal me criticar agora. Vai pro CrossFit. Pronto, ninguém ouviu o que eu falei. Acabou. A questão que bota aquela postura que a pessoa já estava ali errada no dia a dia É, dela, né? E coloca aquela exato. postura, aquela posição do corpo, né? Que não está preparada para Exato. nada, já está com dor, né? E vai colocar sobre exercícios super complexos e com sobrecarga tal. Né? Então, E às vezes, só fazer o exercício também não é a solução, né? Tem que fazer o exercício certo, né? O exercício que exato. vai te ajudar, ou uma progressão, né? Começar mais leve, se adaptando, né? Adaptando as suas estruturas para depois você chegar lá em É, cima. o que eu mais vejo, paciente que não tem mobilidade de quadril nenhuma, nem de tornozelo. Então, porque eu falei do CrossFit, porque eu tenho muitos casos no consultório, tá, gente? Vai pro CrossFit e a pessoa não tem mobilidade para agachar. E aí bota carga no ombro e manda fazer 30 agachamentos. No outro dia a pessoa chega sem andar na minha sessão. Entendeu? Então juntou com uma posição errada de um dia inteiro e mais uma orientação de exercício errado. Então isso acontece bastante. Ou a pessoa que quer emagrecer. Gente, estou muito sedentária, quero emagrecer. Sem treino nenhum específico, sem mobilidade, sem nada, sai correndo na rua. Correu 10K. Fala, tá louco, entendeu? Então, as pessoas precisam entender. Pelo menos um momento do dia, fazer um treino de mobilidade é fundamental para a saúde das articulações. Eu Se a estou gente for fazendo o pensar desafio nisso do mesmo, gato.
dos 21 Ah, dias. É um exercício maravilhoso, né? Que só com um exercício as pessoas já têm, tipo, muitos benefícios. exato. Então, que nem eu brinco e falo, uma das técnicas mais antigas que tem chinesas é o Tai Chi. Vai olhar as 18 posições do Tai Chi, você está mexendo o corpo todo. Mobilidade sem carga. Então, assim, era interessante. Eles têm esse conhecimento lá de trás. Se hoje a gente tem ferramentas de estudo que melhora 100 vezes mais essas técnicas de mobilidade, como que a Thaís dá curso, que a Tata fala, por que não? Se você está com dor, você vai continuar com dor? Entendeu? Então é isso que eu falo. Você vai se conformar, vai tomar um remédio, vai achar que isso vai resolver? Né? Eu falo, é mais fácil ser sedentário ou é mais fácil achar uma solução mágica? Agora, você corrigir a causa do problema é onde as pessoas, muitas vezes, eu vejo no consultório, elas não estão afim, elas querem uma solução mágica. E não é Aí assim que fica refém funciona. do seu trabalho, né? Toda hora vai ser melhor, só que como não cuidou da estrutura, o corpo volta para o que ele estava acostumado, né? Porque o Exato. seu trabalho é reforçado. A Lucila foi lá, mexeu na pessoa. Aí vem Sim. o educador físico, por exemplo, vem eu, e eu vou trabalhar isso para que aquela nova posição dela seja firmada no corpo. Porque senão vai voltar para o antigo padrão, né? Exatamente. Eu falo, a gente não faz milagre, não tem o que fazer. Então, eu Tem, corrijo. Essa, né? pode Oh, falar. desculpa. Não. Por exemplo, essas técnicas que eu trabalho, uma, duas sessões, você tira a pessoa da crise. A pessoa acha que tá boa. E eu explico, você não tá boa. Você tem que corrigir a causa, senão daqui a pouco vai voltar. E cada vez que volta vai ser pior. Aí tem paciente que já está voltando lá já pela terceira, quarta vez e fala, nossa, eu estou travando muito pior do que eu travava antigamente. Eu falei, óbvio, você não está corrigindo a causa do problema. Né? Que muitas vezes é a falta de mobilidade, é a falta de treino específico, é o sedentarismo, ou é a atividade física errada. E aí, para sair desses padrões, né, é bem complicado. Então, isso é o que eu mais vejo no consultório. Sempre vem uma pergunta assim, né, de tipo, o que que é mais importante? Porque antigamente, quando a gente falava de lombar, principalmente, que é o, vamos falar o nosso foco aqui, a gente só falava de estabilidade, né? Precisa fortalecer o Uhum. core, precisa fortalecer o core para acabar com a dor na coluna, precisa fortalecer o core. Só que aí a gente foi vendo que em alguns casos sim, resolvia e outros não, Uhum. né? E aí, o que eu vejo hoje em dia, ver se você concorda, para mim, a saúde da coluna, que tem até uma pergunta, né? Como reforçar bem uma coluna lombar? É o equilíbrio entre a mobilidade e Uhum. estabilidade. Você tem que ter uma E- coluna móvel e você tem que ter estabilidade. Os dois tão bem treinados que o seu sistema uhum. nervoso vai saber usar o equilíbrio entre cada uma das duas capacidades para você desempenhar uma tarefa, Exato, né? Se a gente vai fazer exatamente. um exercício com carga, um agachamento, com peso, você vai usar muito mais estabilidade, porque você precisa da estrutura estável para segurar a carga. Só que você vai fazer um treino de dança, você vai fazer um treino de peso do corpo. Você não pode ter tanta estabilidade na sua coluna, porque senão ela não vai mexer, você não vai ter liberdade de movimento. Né? Então, Isso, você tem que estar com as duas coisas muito bem treinadas para o seu exato. cérebro, na hora que for realizar uma tarefa, saber o que ele tem que fazer. Aí você treina as duas coisas separadas primeiro, para depois treinar as duas coisas juntas. Faz sentido? Exatamente. Faz completamente sentido. E outra coisa super importante, alongamento não é a mesma coisa que mobilidade. Né? A No gente seu fala ponto de assim, vista, explica mais isso. Que daí não sou eu gente, falando, entendeu? alongamento é a capacidade de contração e estiramento muscular. Tem toda a parte da fisiologia. Mobilidade é o como a articulação se move dentro das cápsulas articulares. Então, às vezes, você pode ter um super alongamento, mas você não tem mobilidade. Então, você não consegue sustentar aquele movimento dentro de um padrão de força. E aí você vai querer fazer isso e você vai se machucar. Vamos dar um exemplo bem clássico no balé? Tem um passo que chama saut de cheval. Sabe aquele que você pula assim? Fica uma perna na frente e outra atrás no ar? É assim? Aquele passinho que a gente faz. A gente chama isso de saut de cheval. Se eu vou no chão, eu abro o espacate, até negativo, tenho super flexibilidade. Porque antes eu não conseguia fazer isso no ar. Depois da cirurgia da coluna, né, claro. Porque eu não tinha mobilidade no quadril. Lembra, Tatá, nas primeiras, que eu falava, gente, mas peraí, como faz isso? Eu não conseguia. Eu sou toda rasgada, mas aí manter a perna aqui, gente, não dá.
Eu falava, não tenho força. Não, você não tem mobilidade. Ela falava, porque força você tem. Você vai no leg, você faz agachamento com 300 quilos. Né? Mas o que não é verdade? Eu vou nas máquinas lá, a gente zera as máquinas, não é isso? Mas não tinha mobilidade, então é diferente. Depois, até você pode falar melhor sobre isso. Uma coisa muito interessante é que a gente fala da mobilidade, por exemplo, que é só as pessoas só pensam em ganhar amplitude de movimento. Mas, por exemplo, quando eu peguei a Lucila, que já tem uma amplitude máxima, tipo, Uhum, maravilhosa por causa de flexibilidade, aí eu comecei a testar os movimentos articulares dela. Rotação interna não tinha. A flexão, por exemplo, eu trazia, se eu pegasse a perna dela vinha aqui. Só que, uhum, se ela subisse ou soltasse a perna dela aqui, a perna dela fazia assim, ó, pá, no chão. Então, o uhum. trabalho de mobilidade da Lucila foi ganhar força e controle durante toda essa amplitude. Foi tirar, vamos supor que ela subia a perna dela até 90 graus de pé aqui, né? Ela subia a lateral até 90 graus. Foi começar a trazer, ela conseguir subir mais essa perna de forma ativa e também quando eu segurasse a perna dela, a diferença entre a passiva e a ativa fosse cada vez menor. Uhum. Então, Isso. a gente ganhou, por exemplo, assim, fez um trabalho de amplitude para rotação interna, né? Rotação externa, que não tinha, só tinha flexibilidade, mas na flexão, por exemplo, foi um trabalho de controle. Né? Então, Sim. não é só a questão de ganhar amplitude. Então, por exemplo, pessoas hiperflexíveis ou pessoas que têm muito alongamento, a gente faz um trabalho diferente. Exato. E a gente acha que é a mesma coisa. A mobilidade é alongamento. Gente, não é. Eu sou a prova viva disso que não é. E você tem que ter controle em todos os graus de movimento para não se machucar. Eu lembro que quando eu saía, às vezes eu saía da aula de balé com bastante dor, às vezes no quadril, um pouco no fêmur, na parte de cima, porque eu estava forçando coisa que eu não era treinada. Depois que a gente começou a fazer esses treinos de controle, nunca mais, inclusive, melhorou muito na aula. Eu comecei a fazer coisa muito mais controlada, passos muito mais controlados, eu comecei a ter mais controle de levantar a perna, por exemplo. E o mais importante, terminar a aula sem ter dor. Que nem a Pã falou, a Lúcia levantando antes da Thais era outra coisa. Com certeza. A Pam, ai, Pã, que saudade de você. Volta a fazer aula com a gente. Quando eu voltei depois da cirurgia de coluna, eu voltei na turminha da Pam. Pã tinha uns 8 anos, pô, deve ser por aí. Né? E eu fui voltar a fazer pliezinho com elas. Então a Pam foi uma das pessoas também que viu toda a minha evolução, né? Do medo e até como eu tô dançando hoje. Isso é uma coisa que você tocou num ponto agora muito importante, né? Que muitos educadores físicos passam por isso e às vezes não sabem lidar. A pessoa que ela já teve um episódio de travar ou já teve um episódio muito sinistro assim de coluna, ela vem com medo, né? O que a gente chama de cinesiofobia. Né? Então, é uma coisa, porque a gente sabe também que a dor, hoje em dia, a gente é biopsicoemocional, né? Ela não é só física, ela pode ser emocional, psicológica e tal. Uhum. Só que ela tem, por exemplo, às vezes ela não tem dor e você vai pedir para pro aluno, por exemplo, agachar. E ele travou num agachamento. Primeira coisa que ele vai falar para você é assim: não vou agachar. Eu não posso, o É. médico falou que eu não podia, né? Então, você tem que Uhum. desconstruir todo um pensamento dessa pessoa, lidar com o trauma dela, ter uma empatia com essa pessoa para entender que também ela tem o tempo dela para fazer, né? Ela tem que ir Uhum. ganhando confiança em você, e aí você vai agindo de outros lados para depois poder chegar nesse meio. E a coluna tem a Sim. questão, amiga, que ela é a base do corpo, né? Todas as Uhum. forças vêm na lombar, né? Tanto de cima quanto de baixo. Ela é o eixo. E aí você vai lá, você fala para a pessoa assim, trabalho core. É muito possível, totalmente possível, uma pessoa trabalhar o core sem estabilizar a lombar, Uhum. né? Porque se ela não faz Exato. uma pressão intraabdominal, ela não sabe fazer uma pressão intraabdominal, ela não estabiliza nada. Então ela tá lá fazendo Exato. core, a respiração dela tá aqui, a costela dela tá aqui em cima e a lombar tá solta, Exato. Vai né? Às vezes explicar, por exemplo, essa coisa que a gente não vê na área da fisioterapia, essa coisa do personal, são vocês que estudam isso. Ah, respira tridimensional. Lembra quando eu falava, como eu faço isso? Foi uma luta para aprender a fazer essa respiração. E uma das coisas que ninguém fala também, que sobre a coluna, é que o impacto da respiração.
né? As pessoas hoje vivem naquela situação de luta e fuga, só respiram por Uhum. aqui. Quando elas respiram aqui em cima, lá Exato. embaixo tudo está solto, né? E você não tem Ex- como estabilizar nada. Aí vem as cargas, vem a postura errada, então já começa bem atrás. Às vezes e tem aquela coisa, né? A sua hérnia nem sempre ela, quando estourou ela, não foi que ela estourou aquele dia, né? Às vezes ela tá ali 10 anos, 20 anos já e só puf, Ah, estourou naquele dia. Ela já estava sendo cultivada há muito muito, tempo, né? muito tempo. Tanto que da turma que eu dançava, muitas se machucaram na época, né? Mas também porque eu não tinha esse conhecimento todo de treino, de controle, Então, hoje você vai ver nas aulas, eu faço aula com a Paulinha, com a Luísa, né? A Paulinha, ela é educadora física, né? Então, também tem uma outra visão sobre como trabalhar, até onde pode chegar, é muito diferente, né? O Sim. conhecimento andou. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, pode colocar aí, tá? Hum. Tem uma pergunta aqui, ó. Dor lombar crônica pode estar relacionada com a fraqueza de glúteo? Que é uma pergunta que geralmente escuta por aí. Olha, sim, porque vamos pensar, tem um teste que chama step down na fisioterapia. A pessoa está em cima de um patamar alto, mais ou menos na altura do joelho. E você vai fazer a pessoa descer desse step. Então, quando ela desce, normalmente, quem tem estabilidade lombar, dor lombar, por problema de fraqueza de glúteo médio, o joelho que está em cima do step, ele joga para dentro, faz um valgo. Isso é fraqueza de glúteo médio. Então, isso dá instabilidade. Então, a instabilidade gera dor também. Então, sim, tem que trabalhar tudo. Não é só o glúteo médio. Se for analisar essa pessoa, é toda uma cadeia desconstruída. Mas sim, o glúteo Exatamente. médio também tem que causar. É Então, esse uma das teste ele é muito causas, né? importante. Mas se a pessoa tem essa fraqueza, com certeza ela tem outras coisas também, né? Isso aí é um dos pontos também. Mas aí, se você vai avaliar como que tá a coluna dela, a postura, a posição da coluna dela também, pode ser que Por que que tem essa Uhum. fraqueza de glúteo, né? Às vezes ela tá Exato. ali o tempo inteiro sentada com a coluna rodada, com o glúteo apagado, não mexe, e Retrovertida. a própria posição não permite que o glúteo seja ativado. Exatamente. Então, não adianta fortalecer o glúteo médio, você tem que ver a causa, o porquê tem uma disfunção nessa parte do corpo. Eu costumo muito falar sobre a causa, né? Porque senão não adianta nada. O que que adianta 10 minutos do seu dia você treinar o glúteo médio e 19 horas do seu dia você ficar sentado numa posição que não favorece? Não faz sentido. Uma coisa que eu li uma vez muito interessante é que as pessoas falam assim: ah, a pessoa passa 8 horas sentada, porque computa só o tempo que ela está sentada trabalhando, vamos dizer. Mas não fala que ela sai do trabalho, da cadeira do trabalho, entra na cadeira do carro, sai da cadeira do carro, senta na cadeira do sofá, né? Uhum. Então, é muito mais do que 8 horas, né? Muito. Muito Tem mais. uns estudos, imagina, tem uns estudos que falam sobre 17 horas por dia, 16 horas por dia que a gente fica sentado. Então é muita coisa. Então, uma coisa que as pessoas sempre falam, que eu sempre falo assim, que as pessoas têm esse trauma, né? De, eu tenho hérnia, ou eu tenho cirurgia, eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Isso é um mito, né, amiga? A gente sabe, né? Que as É um pessoas, se mito. você for der os estímulos corretos, essa pessoa pode ter uma vida normal. Vê o Lucas, né? Que o Lucas faz? Pula para É. cima, pula para baixo, vai para um Nossa lado, vai para o Senhora. outro, né? Então, depende Exato. muito do quanto você fica ativo, né? E Exato. fazendo o fortalecimento certo. Exato. Então, hoje já tem muitos estudos que mostram isso. Você não é porque você tem uma hérnia, um desgaste, qualquer coisa na coluna que isso vai justificar sua dor. Eu tenho bailarino que tem 5 hérnias de disco na lombar, ou seja, todos os segmentos lombares e hérnias grandes, e não sentem dor nenhuma e dança. Mas por quê? São muito bem treinados, né? Então não tem o porquê. A coluna, gente, eu costumo falar, não olhe exame, porque a coluna é igual à pele, ela envelhece. Então você Verdade. vai ter degenerações, você vai ter desgaste de discos, você vai ter o famoso bicuri papagaio, você vai ter os téfitos marginais, você vai ter microfraturas na coluna, você vai ter tudo. Conforme uma coluna de 70 anos é que nem a pele, tá velha. Mas isso não significa que você vai ter dor.
Então, muitas pessoas se prendem ao exame. Ah, preciso fazer um exame para ver o que eu tenho. Não precisa fazer isso. Né? Então, eu falo, você vai fazer exame se para eu, às vezes, entender que nível que tá, mas, né? Não Sim. que o exame vai dizer se você vai ter dor ou não. É isso que as pessoas precisam entender também. Tem alguma hérnia, tem alguma vértebra da lombar que geralmente tem mais, ela é mais recorrente a hérnia? Sim, L5S1, que seria Por a quê? nossa última vértebra na junção do sacro pela posição sentada. É onde mais afeta. Né? Onde a gente tem Hum. o eixo de rotação ali, que E uma vez eu influencia li na um posição. artigo também, amiga, que dizia que por que além dessa posição sentada tem mais um fator? Porque a maioria das pessoas, voltando para a respiração, quando faz a pressão intraabdominal, a pressão não chega lá embaixo. Uh-uh. Então, se às vezes, por mais que a pessoa consiga respirar um pouco aqui, a pressão não é suficiente para chegar lá embaixo. Então, além da pessoa ficar sentada, quando ela está no dia a dia, a pressão intraabdominal, quando ela precisa, às vezes, fazer um exercício com carga, não chega lá embaixo. E aí fica mais vulnerável ainda a ter hérnia nessa vértebra. Faz sentido? Sim. Faz, porque se a gente for pensar nos músculos respiratórios, vamos pensar no diafragma, vamos pensar no pessoas maiores, eles se inserem todos na lombar. Eles partem lá de cima dos músculos respiratórios. Então, tudo está interligado. Então, se você respira curto, se você não está acostumado a fazer respiração profunda, isso também interfere na lombar, no funcionamento das vértebras no dia a dia. Então, respiração, sim, é super importante. E assim, parar para respirar fundo é saúde para a coluna. Né? Se vocês quiserem, é um tema muito extenso isso. Quem quiser pesquisar na internet é bem legal ler sobre respiração. Aqui está perguntando o que a gente acha de trações no tratamento da coluna. Nossa, isso é tão complexo, gente. Vamos falar sobre tração? Tem toda uma técnica para tracionar. Você tem que sentir as vértebras na mão. Você tem que ver até onde dá. Existe resposta tecidual. Conforme você está tracionando, se você tem uma resposta contrária, você tem que ir com calma. Por quê? Você não pode gerar estímulo de dor na pessoa. Você não. E principalmente a volta, né? Que nem um elástico. Você não pode simplesmente soltar e você pode dar um estirão contrário. A tração, ela é muito delicada. E aí inventaram as máquinas de tração. Eu tenho abominação a isso, tá, gente? Eu já recebi muito paciente que voltou 10 vezes pior dessas máquinas. Porque a máquina não tem a sensibilidade da mão. Ela vai lá e tum, traciona. Aí, às vezes, a pessoa que está operando a máquina, por medo, eu vou colocar um X que eu sei que é seguro, mas às vezes você não foi no máximo que a pessoa precisa, né, para conseguir uma boa tração, vamos dizer assim. Né? Então você não está ali com a mão vendo onde é o melhor para aquela pessoa. E outra coisa, se a musculatura estiver rígida, a face estiver rígida, presa, você não vai ter uma boa tração. Então, nada substitui o trabalho manual. Então, é isso E que eu costumo aí, falar. e aí eu vou falar a coisa contrária. Você falou assim dos fisioterapeutas, só para deixar claro aqui. A questão é, o fisioterapeuta, ele reabilita. E ele tem o conhecimento Isso, para chegar até certo ponto, quando a Lu fala que o fisioterapeuta não é para ir para frente. isso. Porque dali para frente, para o treinamento, é o educador físico. Mas eu também É. vejo, agora eu vou falar o contrário, muitos educadores físicos querendo fazer tração, principalmente em cervical de aluno, em academia. Nossa, gente, é Né? tão Você vê o cara delicado. lá e aí puxando e puxa de lado e puxa de lado a cervical, que é uma É, região tão delicada. Né? é tão delicado, dói na alma quando eu vejo isso nas academias, porque às vezes pode dar aquele alívio momentâneo. É o tempo da pessoa chegar na casa dela e piorar. Ou acordar no outro dia pior. Porque você não sabe analisar todas as estruturas. Você não sabe analisar face, músculo. Se você tiver uma vértebra que não está bem posicionada e você quiser tracionar, no outro dia a pessoa vai acordar pior. Então, assim, não é simples. Que, vamos dar um estalo, pá, pá, pá. Gente, a gente estuda anos para aprender a fazer isso. Então, não é simples, deixa eu fazer um pá, pá, pá. Então, você pode sim piorar a pessoa. Então, é que eu já atendi muitos casos que né, a pessoa veio do personal, que o personal tentou tracionar ou torcer, ou está lá e chega na sessão sem conseguir respirar de dor, com enxaqueca, porque às vezes sobe para a cabeça a dor.
Então E às vezes o personal nem fica sabendo, porque a pessoa nem vai falar pro personal que ficou pior depois, porque, coitado, ele tentou ajudar, nossa, eu escuto muito isso no consultório. Ai, tadinha, que ele tentou ajudar, né? Eu falei, não, mas tem que falar que não pode fazer. Olha como você acordou. Ah, não, tadinho, tentou ajudar. Aí o personal nem sabe que fez cagada às vezes. Ai, meu Deus. Entendeu? Mandem Então, assim, a gente perguntas aí, gente. E de podem perguntar. cervical, amiga? Eu sei que você manda bastante lição de casa, né? Muito. E as pessoas fazem as lições de casa? Ah, tô brincando. Você tem que implorar, pelo amor de Deus. Não, paciente que já sofreu sabe que tem que fazer lição de casa, né? Eles são mais. Quem ainda nunca sofreu de verdade, assim, às vezes dá uns gambé na lição de casa. Mas, assim, tem coisas que você faz no dia a dia, exercícios com toalha. Então, você pôr uma toalhinha de rosto, puxar, tracionar a cervical, posicionar e ficar mexendo de um lado para o outro, parece um exercício besta. Mas quando você tá com aquelas enxaquecas de cefaleia de tensão, alivia na hora. Se você colocar no YouTube, automanipulação para cervical, no YouTube, tem muito professor legal da fisioterapia que ensina exercícios. Eu costumo passar esses vídeos para os meus pacientes, né? Para eles olharem, fazerem sozinhos em casa. Então tem coisa que dá para fazer, lição de casa, exercício, a gente fala do sim, né? Que é o queixo para dentro, deitado, apertar a cervical no chão. Então tem muita coisa que dá para fazer no dia a dia. Legal. Tinha Então, uma pergunta aqui, amiga, que mandaram lá na caixinha. Cadê? Que tinha uma menina que ela falou que ela tinha aquela cirurgia de escoliose, né? Difundia uhum. as vértebras de escoliose. Quais as dificuldades para uma pessoa que tem cirurgia de escoliose? Então muitas, porque depende da cirurgia. Tem patologias de coluna que, se você não faz essa fixação com as hastes, a pessoa vai crescendo, a coluna vai entortando, não tem o que você fazer, e pode virar um S tão grande que começa a influenciar até em função cardíaca. Então não tem o que fazer, tem que fazer a cirurgia, é genético, tem uma doença que chama doença de Alexander, a escoliose infantil, tem algumas coisas, né? Sabe o famoso corcunda de Notre Dame? Também é genético. Então não tem jeito, você tem que fixar e quanto antes você faz, melhor. Às vezes na adolescência, muitas vezes faz muito na adolescência, que é mais fácil. Para você corrigir essa função, só que você botou uma placa ali. Então você vai começar a ter muita limitação de vários movimentos. Um dos maiores são as inclinações, extensão. E aí lembra que a gente falou, falta de mobilidade gera dor? Essas pessoas começam a ter dor. E é pior, né? Porque Aí assim, aquele ficam segmento rígidos, tá bloqueado, né? né? Aquilo lá não vai mais mexer. Aí a pessoa fala o quê? Não, eu não posso fazer exercício porque eu tenho essa haste. Aí o que acontece? As vértebras de cima e as vértebras de baixo começam a sofrer o dobro. É Começam. lógico que se uma pessoa ela colocou ali na torácica, ela não vai ter flexão e extensão de torácica igual uma pessoa normal. Mas ela não pode deixar de fazer o que ela tem. E uma coisa que é muito É. importante para quem faz esse tipo de cirurgia, amiga, é a liberar as fibroses, né? Liberar as fibrosas, porque fibrose, gente, é uma coisa que gera muita dor. E é tão fácil soltar uma fibrose, é coisa às vezes de uma sessão. Né? Até Fala um você mandar uma pouquinho. paciente, né? Sim, Você manda sim. pra... Fala um pouquinho disso, por exemplo. Eu estava com tem uma aluna que ela teve 3 cesáreas, né? Uma filha dela tem 7, uma tem 5 e a outra agora de 10 meses. E aí ela começou a relatar uma dor aqui, assim, na lateral e tal, não sei o que. No primeiro dia que ela começou a falar sobre a lombar também, eu falei, as suas outras filhas foram cesárea? Ela falou, foram. Eu falei, imagina, 3 cirurgias que arregaça desde, não sei, né? Lá embaixo e tal. 9 camadas. 9 camadas. Aí eu falei, isso aí é. Aí ela foi no médico, ela estava com essa dor, ela não conseguia. Ela fez exame transvaginal, ela fez tudo, descartou possibilidade de pólipo, tal, 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 não sei o quê. Falei, vai na Lucila, vai tirar essa fibrose, precisa mexer nessa cicatriz e tal. Então, a cicatriz, amiga, fala um pouquinho sobre essa questão. Acho que é interessante falar de fibrose, de Então, cirurgias, por exemplo, de isso. lesões, né? O que elas impactam no Então, eu falo corpo, na primeiro face? ponto. Eu falo primeiro ponto, a gente não pode ser maluco. Então, assim, vai fazer o exame para ver se não é uma coisa mais séria. Um mioma, um pólipo, alguma coisa. Né? Vamos falar que todo mundo aqui é são da consciência. Sim. Não é, descartou, vamos mexer, porque 3 cesáreas, às vezes uma cesárea é suficiente para fazer
fibroses tão profundas, às vezes que até colabam o útero com o intestino, passa pelas musculaturas, como por exemplo psoas, e começa a interferir na função lombar. Então, no caso dessa aluna que a Tatá me mandou, ela chegou com bastante dor. A gente fez uma sessão. Ela falou, Lu, mas no mesmo dia, mas saiu até coágulo. Foi uma coisa louca. E assim, não senti mais dor, parou de doer. Voltou a doer depois de mais de uma semana, mas porque precisava fazer a segunda sessão. E a gente fez a segunda sessão. Provavelmente, no máximo 3 sessões, acabou o problema. É rápido, é simples. Porque as fibroses, elas geram aderência. A musculatura não vai conseguir deslizar como deveria, então você perde parte da função da musculatura, mobilidade. Isso, lembra que a gente falou, falta de mobilidade gera dor. Vai gerar dor e às vezes atrapalha até no treino. Então são coisas que são muito fáceis. Quando a gente falou de cirurgia, só para recapitular, essa cirurgia que eu falei que não tem muito o que fazer é aquela que você bota haste na coluna toda. Quando você liga 1 ou 2 segmentos lombares, ainda tem muita coisa que dá para fazer, tá, gente? É só para, né? Então, se você não faz nada, as vértebras de cima começam a sofrer e começam a ter problema a longo prazo. Então, na minha cirurgia, o médico falou, daqui 10 anos você vai voltar para operar as de cima. Ele falou isso para mim. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Deixa eu mandar umas fotinhas para ele de eu dançando. Eu fiz Ó, até tem uma uma pergunta aqui. ressonância. A partir Né? de quanto tempo pode soltar uma fibrose de uma cirurgia de hérnia umbilical? Olha, gente, eu sempre falo para esperar a primeira cicatrização, né? Que é de 1 a 2 meses. Só que tem níveis de intensidade. O seguro que eu gosto de trabalhar são 3 meses. Porque a cicatrização interna demora até 3 meses para acontecer. E se você não sabe mexer, não tem segurança, se você não fez cursos específicos e você vai querer mexer, você pode até abrir ponto interno. Então, assim, isso é sério. Eu tenho muitos cursos, eu sei como mexer, eu sei como fazer desde a primeira semana pós-cirúrgica. Primeira semana pós-cirúrgica, que tem a primeira cicatrização da superfície da pele, você já começa a trabalhar a superfície da pele, que é para a coisa não ficar feia. Depois de 15 dias, depois de 20 dias, depois de um mês, tem todo um protocolo. Quando chega nos 3 meses, eu consigo trabalhar as camadas mais profundas. Agora, se eu não faço isso, a pessoa chegou com 1 ano. Aí a coisa já tá feia. Aí, né, já não é tão facinho o trabalho pra gente que sabe mexer com isso. Então vai 1, Mas é 2, possível 3. melhorar, né? Mas é possível melhorar. Às vezes a pessoa vai ficar com um pouquinho de dor no outro dia, vai ser um pouco desconfortável. Mas sim, é possível melhorar. A fibrose é a coisa mais fácil do mundo de soltar. Aí tem fisioterapeuta que fala, vou soltar a fibrose com ultrassom. Dá É um vontade de trabalho falar, muito estuda um profundo, pouquinho né? mais, colega. Vamos estudar um pouquinho mais, colega. Porque, assim, primeiro que vamos falar sobre ondas nocivas para o corpo, tem uma parte que a gente defende, né? Da não radiação, um monte de coisa. Bom, enfim, não dá nem para entrar muito nesses méritos, mas eu sou um pouquinho contra essa parte de eletroterapia, porque realmente a gente substitui com a mão. A inflamação. Tem técnica que você utiliza para melhorar a inflamação. Vocês sabiam que o toque na pele libera ocitocina? Vocês sabiam? O toque na pele. Então foi provado que o carinho é anti-inflamatório. Nossa, gente, que legal, né? Olha onde a ciência tá. Por isso que a gente fica doente, fica carente. Exato! Deve ser isso, né? Sim, o toque é muito importante. Então, numa das técnicas que eu tenho informação, que é Maitland, você tem a palpação superficial, primeiro nível, que você estimula a reabsorção dos líquidos, é para a fase inflamatória aguda. E sim, tem resultado enorme. Parece sutil, parece suave, parece que você não está fazendo muita coisa, o paciente fala, nossa, mas não estou sentindo nada. Né? Porque é a nível superficial. No outro dia, a inflamação melhorou muito. Então, sim, dá para fazer tudo com a terapia manual, né? Você não precisa dos aparelhos. E é muito mais assertivo também. Então, né, eu falo, para você que é fisioterapeuta, está assistindo essa live, gente, vamos estudar PNS, estudar microfisioterapia, o mundo evoluiu. Né, as descobertas que eles estão tendo sobre pele, sobre toque, sobre liberação hormonal, sobre as células de Merkel. Nossa, a gente tem muita coisa interessante. Então vamos estudar, galera, vamos sair da eletroterapia. Vamos associar com o personal, pelo amor de Deus.
Você que é personal, vamos estudar mobilidade, o mundo andou. Não é? Vamos sair Estamos da aí, zona de conforto, estamos na luta. né? Mais alguma pergunta, pessoal? Amiga. Ah, Graças a Deus a gente se uma... encontrou, Não, né? graças a Deus, né, amiga? Ai, ai, tem uma. Na minha caixinha teve uma pergunta. É que teve algumas Isso, que, conforme a gente vai conversando, eu já fui falando, né? responder. Mas eu até anotei aqui, essa eu esqueci de falar. Que ela perguntou qual a diferença entre uma cirurgia, uma artrodese e uma raspagem, o que que isso impacta no treino. A raspagem, gente, o médico ele só vai raspar a hérnia que está para fora. Então, normalmente, depois de uma semana, você pode voltar a treinar tranquilamente. A artrodese é quando ele vai tirar o disco, ele vai fazer uma fixação com parafusos metais, é uma cirurgia maior. Então, assim, para voltar a treinar, aí tem que esperar pelo menos uns 10, 15 dias e você tem que voltar a treinar, porque você tem que começar a trabalhar dentro da isometria, né? Que foi uma. Eu já passei, né, Tatá? Uns casinhos assim pra você, já passei. Então a pessoa tá lá 15 dias pós-cirúrgico, o médico fala 3 meses sem fazer exercício. Eu falo, não, vamos trabalhar dentro da isometria, mobilidade. Porque, gente, existe ombro, existe joelho, existe tornozelo. A vida não é só coluna, você tem que treinar o resto do corpo. Né? Então, 15 Exatamente. E essa dias. questão, quanto mais vai perdendo força, pior vai ficando, né? Uma coisa que eu lembro que você sempre fala assim, você não pode perder Sim, força muscular, né? Se perder exato. força muscular, vai criar mais instabilidade para aquele segmento que já está instável, né? Exato. E quando você faz a raspagem, que normalmente é uma cirurgia, é 3 pontinhos, nem tem corte, tem é muito pequeno. 7 dias está tudo cicatrizado. Bora voltar a treinar. Pode começar com torção, já pode começar com coisas a mais. Aí conversa, você que é personal com o fisioterapeuta, que entende, né, da área de cirurgia, que ele vai te falando o que você vai fazendo em que momento. Primeira semana pode fazer isso, isso, isso. Segunda semana isso, isso, isso. Depende muito de uma pessoa para outra. Não existe receita de bolo. Na terapia manual a gente fala não existe protocolo. Cada paciente ele é individual. Então depende muito. A gente tem horror a protocolo de atendimento. E cada Então pessoa vai essa é responder de um basicamente a jeito, diferença. né? Exato. E Se cada ela era pessoa responde a sedentária Deus. antes, se ela já era treinada, ela vai poder fazer mais, menos, né? Isso O que eu, vai é, tudo. e falaram sobre indicação também de cirurgia, se é melhor treinar antes, depois, quando não é urgente. Gente, se a cirurgia de coluna não é urgente, primeiro treina, ganha muita força, ganha estabilidade, ganha core, e se não tem jeito, tem que operar, quando você for para a cirurgia, você já está muito melhor fisicamente, você já está muito melhor da consciência postural. Então, a sua recuperação vai ser outra coisa. Vai ser muito melhor do que alguém que está completamente sem músculo. Né? Então, paciente meu que operou e estava sem movimento do pé. Né? Não mexia o pé, o Luiz. Acho que foi seu namorado, né, Tatá, que atendeu o Luiz. Então, assim, ele chegou num ponto que ele. Né, eu atendi ele depois da cirurgia. Não, infelizmente, eu não peguei ele antes da cirurgia. Mas ele foi para a cirurgia completamente fraco, sem força, voltou da cirurgia sem mexer o pé. E para recuperar a força daquele pé foi suado. Para ele voltar a ter movimento, entendeu? O médico falou: ai, seu pé nunca mais vai ser normal. Hoje tá normal, graças a Deus, né? Tá tudo certo. Mas é porque, infelizmente, não fez uma abordagem antes da cirurgia. Senão ele não teria voltado assim da cirurgia. Ele teria voltado melhor, teria se recuperado muito mais rápido. Então É também isso. tem isso. Se dá para esperar, primeiro reabilita a força. Depois vai para cirurgia. Tem até uma pergunta: o treino pode reverter um caso cirúrgico? Pode, nossa, muitos, a maioria. Eu falo que médico me odeia, pô. Nossa, eu tenho briga. Já fui denunciada no CREFITO várias vezes. Tem Porque eu artigos tiro a até que pessoa de falam que cirurgia. Não pode falar. Artigos? tem artigos até que falam que a hérnia pode ser reabsorvida, né? Tem casos que ela é Sim, reabsorvida. sim, já tem. Então, assim, eu vou falar caso cirúrgico, hoje em dia é muito raro. Às vezes eu pego pessoa com hérnia gigante, já com sintomatologia, e você consegue reverter a situação. Com treino, com manipulação. Né? Mas é o que eu costumo falar, vai muito do empenho da pessoa também. Se a pessoa não está afim,
Se a pessoa não vai fazer lição de casa, se a pessoa não vai se monitorar, se a pessoa não vai levar a sério os treinos, a fisioterapia, então aí acha que a cirurgia vai ser uma solução mágica. O paciente daqui a um ano vai estar batendo na porta com um problema em outro lugar, não tem jeito. Mas sim, eu reverto a maioria das cirurgias. Eu tenho um neurocirurgião que trabalha comigo, o Osmar, ele é super legal, né, que ele é super contra a cirurgia. Então eu falo, ele é dos meus. E o Dr. Júnior, que é um gastro, ele é ótimo. Ele fala assim, essa pessoa tem que parar de tomar remédio para dor, senão ela vai acabar com o estômago, se vira. Ele fala assim, me manda assim. Entendeu? Então... Não, ela não é osteopata, não. Osteopatia é uma outra linha da fisioterapia que ela vai trabalhar mais pela parte óssea, né? Não tanto pelos tecidos moles e tal. Ai, me fugiu a palavra. O que eu ia te falar agora? Ai, meu Deus. Fugiu. É que eu falo assim, na nossa área, osteopatia, osteopata é uma coisa, terapeuta manual pela escola australiana é outra. São duas maneiras de abordar o corpo, né? De duas maneiras diferentes. Exato. A última... Nossa, me deu branco. O que eu ia falar para fechar? Ai. Que recado você dá para o pessoal que está assistindo a gente, amiga? Porque tem mais 3 minutos. Gente, o recado que eu dou é: cuidem da coluna. Porque a coluna é igual à pele, ela envelhece. Então tem que envelhecer com saúde. Então é isso que eu costumo falar para as pessoas. Então, se você quer ser um velhinho saudável, se você quer ter 90 anos e não depender de ninguém para limpar sua bunda, vamos pensar desde agora. Não adianta pensar com 80 anos. Então, vamos ter bons hábitos, vamos treinar, questiona seu personal, né? Isso é muito importante se você acha que você está saindo com dor. Questiona seu fisioterapeuta se você acha que também não está, às vezes sai pior da sessão. Vocês têm que aprender a questionar, porque a saúde é de vocês, a coluna é de vocês. Mas também se questiona se você está fazendo o seu máximo. Que é muito fácil colocar a culpa nos profissionais. Então, você está fazendo a sua parte ou não? E aí é onde entra a nossa interação com a psicologia. Ai, Miriam, bonitinha, que saudade de você, psicóloga maravilhosa, gente. Eu falo, a gente manda esse povo tudo pra terapia. Se você não se ama, tá errado. Se você não consegue se cuidar, é porque você não se ama. E aí você tem que ir pra terapia, tem alguma coisa errada. Então, esse é o recado que eu dou pra vocês. A área da saúde tá aí para ajudar a gente a envelhecer bem, feliz e com saúde. Então, se cuidem. Faça um desafio do gato. Para começar Faça o desafio do gato. Amiga, muito obrigada. Amei, amiga. Tô lá, morrendo de saudades. Muito obrigada. Obrigada aí por todo mundo. Vou deixar salva essa live. Por isso que eu tenho que fechar ela antes de cair. Vai ficar lá disponível no IGTV. Super beijo. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Super Gratidão. beijo. Tchau, tchau. Beijo.